Nós estamos esperando a Eliane chegar para a gente começar o bate-papo. Enfim. Olá! Ó, meu cabelo novo? Olha o cenário dela, gente, que Ah, linda! meu cabelo. Eu tô feliz é com o cabelo, minha gente. Mas assim, vamos começar. Só tem eu e você, mas o que Tá. acontece? A gente se diverte assim mesmo. Tendo duas Opa! pessoas já, nem precisa Vambora. ter duas, né? Tendo uma Opa. já é suficiente, a gente se diverte de qualquer jeito. Mas eu sou a Ana Helena, psicóloga, coach, praticante de bar já, escritora e o que mais é possível. Esse é o canal do Black Coach. Black Coach, a filosofia do Black Coach é problemas pretos, soluções pretas. Aí eu vim com essa proposta de falar um pouco sobre o Júlio das Pretas, porque muita gente não sabe, ouviu falar, muito en passant, mas não sabe direito o que significa. Aí eu trouxe você Uhum. aqui para você contar um pouco pra gente, porque acho que melhor do que você, que Ah, sabe tem um bastante, né, que montão. tá... Mas sim, tem um montão. mas digo assim, mais chegado, pessoas assim que estão mais próximas a mim. Uhum. Aí você é uma das pessoas que que pode responder essas perguntas, né? Falar um pouco sobre o Tá. Júlio das Pretas. Então, se apresente, quem é você? Bom, meu nome é Eliane Almeida, eu sou de Santos, eu sou jornalista, sou doutoranda, mas eu sou efetivamente mestre em processos comunicacionais e trabalhei com comunidade quilombola e agora no doutorado eu tenho trabalhado com censura e liberdade de expressão. Sou jornalista, como eu disse, hoje em dia apresento um jornal diário dentro da revista Fórum chamado Fórum Café, que tem sido um grande presente na vida, inclusive nessa questão de retomada da vida jornalística, que era uma coisa que estava meia deixada de lado por conta da vida acadêmica, né? Bom, e aí foi justamente por causa da vida acadêmica que eu descobri a militância. Então eu entrei na faculdade aos 27 anos para fazer um curso de jornalismo com a família inteira dizendo: você vai fazer jornalismo para quê? Você já é mãe, você tem que gastar o seu dinheiro em casa, gastar dinheiro com faculdade é bobagem. E eu achava um absurdo escutar um negócio daquele. Mas o que eu realmente aprendi nesse processo era que eu era uma mulher preta. Que até então, até os 27 anos, eu não tinha a menor ideia do que era ser mulher preta. E eu tinha, na verdade, verdadeiro desespero na minha condição feminina. Não conseguia ver absolutamente nada de positivo em ser mulher. Só todas as obrigações que a questão de gênero me impunha. Então eu tinha uma revolta em relação à minha feminilidade muito grande. Cortar o cabelo curto assim, como eu tô hoje, insuportável de exibida, me achando linda e maravilhosa de cabelo curto. De fato foi um grande desafio, porque sempre foi um grande desafio, porque nós somos ensinadas desde sempre que o cabelo bonito é o cabelo comprido. E, e o meu cabelo crescia para cima, porque é coroa, mas eu só fui entender isso agora. Não, na verdade, que eu não entendi agora. Já tinha entendido já fazia algum tempo, mas para mim era muito penoso pensar em cortar muito curto o cabelo, porque eu já tive histórico na minha vida, na minha infância, de ser confundida com meninos, justamente porque eu usava o cabelo curto. Hoje eu sei que ninguém vai me confundir com um homem, então tá tudo bem cortar o cabelo Mas curto. hoje em dia também tem muitos que falam que deve ser lésbica, né? Cortou o cabelo curtinho pra quê? Mas, ok, quer pensar, pode pensar o que quiser. É porque Aham. o grande lance nesse momento é que a Eliane entendeu que é, o corte de cabelo é o de menos nesse processo. Mas o mais importante nessa caminhada toda foi encontrar a militância dentro do movimento de mulheres negras. E isso aconteceu
quando eu já estava no mestrado, estudando comunidade quilombola, e aí eu fui fazer um trabalho de assessoria de imprensa dentro da Casa de Cultura da Mulher Negra, que foi onde eu comecei a efetivamente me politizar. Óbvio que o processo de politização já foi acontecendo dentro da faculdade de jornalismo, mas sempre muito atravessada pelos valores da branquitude. Eu era a única negra na sala de aula, nós éramos em 3, mas eu era a mais velha. Mas a classe com 100 pessoas, ter 3 negros é uma coisa absurda, né? Então, quando a gente falava de cotas naquela época, eu achava um absurdo ter cotas. Depois eu fui entendendo o processo e por que era importante ter cotas. Porque é o tal negócio, a falta de politização faz com que você não perceba as mazelas que a sociedade te coloca e por que certos lugares são para certas pessoas e não para outras. Então, trabalhei 2 anos na Casa de Cultura da Mulher Negra, depois fui dar aula em faculdades, né? E trabalhei por 10 anos na Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, o que também me trouxe uma bagagem bastante grande no sentido da militância. E foi com essa caminhada que eu fui tomando contato com esse processo todo. Foi na Faculdade Zumbi dos Palmares, em 2015, que eu tomei contato com um movimento de mulheres chamado Marcha das Mulheres Negras, que a princípio era um movimento de mulheres em nível nacional, que estava organizando para acontecer em novembro daquele mesmo ano uma grande marcha pelo bem viver. E essa marcha aconteceu no dia 18 de novembro de 2015. Então a gente vai comemorar em novembro desse ano 5 anos da marcha. Só que depois que aconteceu, foram 50 mil mulheres para Brasília, do Brasil inteiro. Pouco se falou sobre a recepção dessas mulheres em Brasília. Elas foram recepcionadas com tiro, porrada e bomba. Polícia. Estava lá. Você estava lá, nega? Pois é, então você sabe do que eu estou falando. Uhum. Então, com muito tiro, porrada e bomba. Mas mesmo assim, as mulheres negras estavam lá. Pouco se sabe, inclusive, e isso é importante, muito importante falar, que em 2004, em Brasília, foi feito um documento. Em 2004 aconteceu um evento em Brasília, que foi a primeira reunião sobre políticas públicas para mulheres. E nessa reunião eu estava lá. E nesse momento foi feito um documento que diz que mulheres negras e mulheres indígenas são irmãs. Então, esse documento ficou por muito tempo desconhecido e pouco utilizado. Mas as mulheres que estavam na marcha viram nessa aliança de parentesco uma possibilidade de pensar algo maior. E foi nesse momento, então, que começou a se gestar a primeira sementinha do que viria a acontecer somente em 2015. Bom, a marcha aconteceu, 50 mulheres foram para essa marcha. E em alguns lugares a marcha permanece. Rio de Janeiro é um lugar que acontece ainda todos os anos, a marcha. Esse ano eu não sei como vai acontecer por aí, mas provavelmente... Parece que virtual, né? Esse ano provavelmente, mas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós estamos organizando uma série de atividades, que está a coisa mais linda de se ver, que vai ser lançado no dia 15, então todos os dias do dia 15 ao dia 25, provavelmente, e no dia 25 acontece a marcha virtual, que tem uma programação mais extensa. Agora, por que julho? Porque foi em julho que aconteceu uma atividade internacional que reuniu mulheres negras, latinas, afro-caribenhas, na República Dominicana. E como foi o primeiro advento de uma reunião de mulheres negras para falar sobre as questões das mulheres negras em todos esses locais. E o que é incrível, maravilhoso, na verdade, é a força da mulher caribenha em toda essa discussão.
E isso aconteceu em julho, no mês de julho. E por causa disso, então, instaurou-se, já que aconteceu no mês de julho, no dia 25 de julho, então escolheram essa data para que essa data seja, então, uma data de lembrança dessa atividade, né, de memória dessa atividade, de fortalecimento contínuo das mulheres negras, latinas, afro-caribenhas. No Brasil, a presidenta Dilma Rousseff instaurou esse dia como o dia de Teresa de Benguela. Então a gente tem essa data como uma data no calendário de datas importantes da história do Brasil. Então a gente faz questão de continuar utilizando essa data justamente por causa disso, né? Teresa de Benguela foi uma quilombola muito importante para a luta antirracista no Brasil. Então, a gente instaurou, então, utiliza essa data do 25 de julho como data da Marcha das Mulheres Negras, entendendo a importância tanto da atividade que aconteceu lá na República Dominicana, e guardando isso na memória, e ainda com a questão de ser o dia de Teresa de Benguela. Então, a gente acaba fortalecendo essa luta. Então, esse ano nós estamos nos organizando virtualmente para fazer uma série de atividades. E o que é interessante é que a gente tem visto que essas atividades estão sendo organizadas em torno do planeta, não do planeta, mas do nosso planeta Brasil, que é uma coisa à parte nesse processo mundial. Mas a gente está em movimento. Estamos em movimento, já estamos em marcha, é o que a gente diz. Então a gente já começou nas redes a publicar as nossas artes, a fazer as chamadas para vir para nossas atividades, mesmo que online. A gente entende que tem muita coisa acontecendo e haverá muita coisa acontecendo, mas é muito importante que estejamos engajadas. Então no dia 25 de julho, o chamado é para as mulheres negras estarem engajadas, sim. É um sábado esse ano. Então, por mais que nós tenhamos todo esse trabalho que a gente está tendo agora, nessa nova configuração de espaço de trabalho, de espaço de produção, onde estamos todos trabalhando em home office, o dia 25 é um dia de olhar para dentro, sabe? De entender que o universo é esse. Depois de toda a minha rebeldia comigo mesmo, de achar que ser mulher era a pior coisa que podia ter me acontecido na vida, hoje eu tenho um orgulho preta. Mas um orgulho de ser mulher preta. Que eu não sei de verdade, com todos os reveses, com todos os problemas, com a questão da solidão da mulher preta, do peso da maternidade solitária, de ainda ser preterida pelos homens pretos, e, enfim, de diversas outras coisas que nos atravessam, nada é mais importante hoje do que a consciência de quem é Eliane nesse mundo. E o papel de Eliane enquanto mulher negra, que é filha de uma mulher preta, que não teve a oportunidade que eu tenho agora de poder ser politizada e de poder me colocar. Ela não pôde fazer isso. Mas eu tenho a possibilidade de colocar as minhas duas filhas dentro do universo de ser mulheres negras. Minha filha mais velha é uma mulher negra de pele clara, então ela é lida socialmente como branca, mas nos espaços brancos ela é lida como uma mulher negra de pele clara, então ela também tem as suas mazelas. E a minha mais nova é negra. Então não há nenhum tipo de... Linda. Ela é linda, minha Vitória é linda. E ela já entende esse processo e se coloca muito fortemente nesse sentido. E é isso. A força que temos... Oh, meu Deus. Tem um ex-aluno meu aqui! Olha. Ai, que delícia! Beijo! É isso, gente. Olha que beleza. Isso é sinal de que eu fiz um trabalho legal, porque se as pessoas acabam lembrando de você, é porque, na verdade, você passou e fez alguma diferença. E isso é muito incrível, muito incrível. E é isso, a gente está em marcha. Estamos em marcha com muitas atividades que vão acontecer.
diversas lives também, que a gente vai entrar, né, vai, né, surfar nessa onda também. E as propostas são incríveis, todas elas incríveis. Eu vou mandando as coisas para você, Pretinha, para ver se você. E aí entra lá para ver também, se coloca para a gente conversar. Primeiro, porque eu acho que é importante essa coisa desse eixo Rio-São Paulo, já que o eixo Rio-São Paulo existe, bora fortalecer esse eixo também. Né? Existe um espaço de fala muito forte lá dentro. Isso é importante. Mas achei interessante quando você falou que sua mãe não teve oportunidade de ser politizada como você. Aí eu fiquei pensando também, lembrando daquela frase que diz que nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Sua mãe não teve oportunidade, sua avó não teve oportunidade, sua bisavó, tataravó, muito Muito menos. menos. E você tem a responsabilidade de colocar suas filhas à sua frente. Sim, Pra... porque a gente já está abrindo um caminho, né? E esse abrir de caminho não é. Na verdade, a gente está vindo atrás de outras que já abriram caminhos. Então, se a gente for com parar para certeza, pensar nas mulheres que abriram os caminhos para nós, é como diz Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe, com de certeza. muito longe. Então, minha reverência é sempre às mais velhas, sempre. Porque sem Jurema Werneck, Sueli Carneiro, sem Nilza do Gueledés, sem Luísa Maim, lá atrás, mãe do grande Luiz Gama, sem, sem tantas mulheres incríveis, Né, sabe? tantas também Sem de Lélia atrizes, Gonzalez, tanta gente aí que tem sim, muito tempo de sem Lélia estrada. Gonzalez, sem Beatriz Nascimento, mulheres negras intelectuais que colocaram seus trabalhos intelectuais a serviço da luta negra, pela vida também dos nossos, já entendendo lá atrás o que estava acontecendo. E na atualidade a gente tem muita gente incrível fazendo trabalhos incríveis. E aí você falava da arte, a gente pode lembrar de, de Ruth de Souza, de Leia Garcia, de Thaís Araújo, e de pessoas do teatro, sabe? De pessoas incríveis, homens e mulheres incríveis, que fazem trabalhos incríveis de uma sensibilidade. Aí no Rio de Janeiro, eu gosto muito do trabalho da Sol Miranda, que faz um trabalho incrível no teatro também. E tem mulheres negras incríveis. Conheci uma diretora de teatro chamada Onissagé, coisa mais linda do mundo o trabalho que ela faz com os orixás dentro do espaço de teatro e fez uma peça, dirigiu uma peça chamada Peles Negras, Máscaras Brancas, que é baseada no texto de Frantz Fanon. Então, a gente tem tido uma sorte incrível de poder observar essas transformações sociais através da política que atravessa a arte e a cultura. Aí no Rio tem algumas pessoas que eu amo, gosto, adoro o pensamento de Asa Jerry. Conheci Catiúcia Ribeiro, que é muito amiga de Sol e de Asa, na UFRJ, enquanto eu estava buscando fazer parte de um grupo de pesquisa que estudava arte e religião dentro da UFRJ, lá no IFIX. Mulheres incríveis que trazem uma proposta de um outro olhar da mulher negra no mundo, que é o mulherismo africana, do qual eu ainda não tenho muita informação, mas que para mim faz muito sentido em muitas coisas. E existem tantas outras, fazendo coisas maravilhosas dentro desse processo todo. Uma coisa que a Marcha das Mulheres Negras traz de novidade é o conceito do bem viver. E quem fala muito de bem viver é Nilma Bentes, que é uma afro-indígena da região norte do nosso país. Eu não sei se ela é de Belém do Pará, Preta. Então, eu sei que eu não sei se ela é do Pará ou se ela é do Amazonas, mas enfim, é de um desses dois estados. E ela trouxe para dentro da marcha o conceito de bem viver. E o conceito de bem viver, ele não tem absolutamente nada a ver com o conceito de bem viver se a gente pensa em dinheiro, porque não é essa a questão.
O bem viver que é defendido na marcha é o bem viver que respeita o outro, que respeita o ar, que respeita a terra, que respeita a água, que respeita a pedra, que respeita aquilo que é normal e natural, que respeita o outro, que respeita a essência do outro. Toda vez que eu falo de bem viver, ou que eu penso no bem viver, eu me lembro muito do filme Avatar. Você se lembra que no filme Avatar, para você matar um animal, para comer a carne desse animal, você teria que pedir licença para ele. Você pede licença e explica por que está matando. Mas isso é respeito. Existe uma conexão em todos os seres do Avatar. Existe uma conexão no corpo que conecta com cada ser vivo dentro daquela grande rede de estrutura que faz parte daquilo. Eu creio muito que o bem viver é muito próximo daquilo. Só que o que a gente fala é que a nossa conexão é uma conexão invisível. Porque nós estamos juntos e a gente também tem muito forte dentro da marcha o conceito Ubuntu, que é o eu sou porque somos, e que é muito para além dessa questão de que a gente volta e meia fala, né? Que quando uma sobe, puxa a outra. Infelizmente, a gente tem visto que não tem sido bem assim que a coisa tem acontecido, né? Verdade. Mas a movimentação dentro da marcha leva como conceito básico o bem viver. E tudo o que a gente produz de conteúdo, tudo o que a gente produz, fizemos um manifesto que vai ser lançado também junto da marcha, que nega tá a coisa mais linda do mundo. Tá muito pé no peito, muito pé no peito. Mas é muito mulher preta falando. Porque é mulher preta falando do cuidado com o outro. A gente já tem visto a falta do cuidado, o que tem gerado de violência. Porque você desumaniza o outro corpo e valoriza, eu não sei bem o que se valoriza na verdade, a não ser o dinheiro, o status, a própria vaidade. Não é isso, eu acho que quem não valoriza o outro não valoriza nada. Eu não vou dizer que a gente não tenha dentro dessas estruturas, mesmo que a gente tente lidar com isso de uma maneira bastante tranquila, amorosa, que a gente não tenha de vez em quando alguns entreveios, não é? Afinal de contas, é muita progesterona junta, né? Mas a gente busca sempre o espaço de diálogo para as resoluções das questões. Eu acho que é isso que está faltando. Nada do que é feito na marcha é feito autonomamente, é feito de forma horizontal e de forma coletiva. A marcha ela é formada da mesma forma que foi. Eu não sei se você foi para Brasília com alguma organização ou se você foi por conta própria. Foi ônibus. Foi Porque uma galera, né? a marcha aqui de São Paulo, ela é formada por pessoas que fazem parte de outros coletivos, por mulheres que não fazem parte de coletivo nenhum, mas que entendem que elas têm alguma função política na vida, então elas querem se engajar. Profissionais liberais, empregadas domésticas, intelectuais, analfabetas, todas as mulheres negras fazem parte. E nós levantamos as bandeiras. Dormimos lá numa escola, estádio, sei lá. Dormimos lá no chão. Gente, é isso. A militância é isso. Militância é isso. E para mim, de verdade, hoje, não faz o menor sentido. Não me faz sentido não estar envolvida com a questão das militâncias. Eu escutei esses dias, eu não vou me lembrar onde foi, mas eu estava vendo alguma coisa junto com a minha mãe e a pessoa estava falando justamente sobre sonho. Que se você não tem um sonho que te mova... foi numa entrevista que eu fiz no programa, no Fórum Café. O deputado, um ex-deputado, que é aí do Rio, inclusive.
Ele disse que se você não tiver uma visão utópica das coisas, que te movimente, ninguém vai para lugar nenhum. Então, um político que não tiver uma visão utópica de transformação de alguma coisa, esse cara não tem objetivo de transformar a sociedade. Então, ele não vai conseguir alcançar nenhum objetivo, a não ser o de enriquecimento, o de se construir enquanto profissional da política, enfim. E eu sempre tive a sensação de que eu precisava, de alguma forma, fazer efetivamente alguma coisa para a sociedade. E foi a militância que me fez colocar o pé no chão. Depois da faculdade, depois desse processo todo, entrar na militância foi o que me fez me transformar na Eliane que eu sou hoje. E que não vê sentido na vida se eu não tiver um objetivo. E o objetivo que eu tenho hoje é de servir de ferramenta, de instrumento, para de alguma forma cuidar do meu povo. Porque são os meus que morrem. Mas uma coisa que São você estava manas... falando, que eu estava prestando atenção, né? Que quando a gente fala de militância também, o que me entristece muito é que, infelizmente, a gente está vivendo uma cultura de desvalorização dos griots. Porque o pessoal novinho está falando, maravilhoso, mas não sabe que o outro veio atrás, ou a outra veio na frente, né? E Sim! aplanou esse caminho, né? Para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos. A coisa simplesmente ignora. Aí a coisa do maravilhosa, mas tudo bem, mas e as outras que vieram antes da Djamila? Pois então, gente, antes de Djamila teve Alzira Rufino, teve Nilza Iraci, teve Sueli Carneiro, teve Edna Roland. Mulheres incríveis, fortes, que se não fossem elas, a gente não estava discutindo essa questão agora. Edna Roland esteve lá em Durban, em 2001, sabe? Lúcia Xavier, da ONG Crioula, com um trabalho maravilhoso. Eu vou muito além, eu falo assim, mas nossas avós mesmo, nossas bisavós, porque a gente pode falar pessoas ignorantes, mas qual o legado que elas deixaram pra gente? Pois então, eu acho que a gente precisa aprender até com esses silêncios. Aí, o Luiz Teodoro fala, as novas gerações têm chegado com essa dificuldade de ouvir os mais velhos mesmo. Mas a gente vê que a cultura africana, né, os idosos têm a posição de destaque. Sempre, sempre. Mas no Brasil a gente não tem muito essa, principalmente com o povo preto. Mas olha só, eu nunca vou me esquecer, e eu não vejo isso acontecer em família de gente branca. Mas até os meus 30 anos, mais ou menos, eu via todos os meus primos, e eu me incluía nisso, pedindo a bênção para todos os mais velhos. Todos os mais velhos. Na minha filha de 25 anos, Isabela, já não tem esse hábito. Então, quando a gente percebe esse processo de desvalorização dos mais velhos, o que a gente tem feito dentro do movimento de mulheres negras é justamente valorização disso. Então a gente não inicia nenhuma ação sem a bênção das iabás. É verdade. Sem a fala das mais velhas. Sejam elas iabás ou não. Mas as iabás normalmente abrem as nossas atividades. A gente teve a nossa última reunião de organização do 25, a gente teve uma mais velha que deu aula de Tai Chi Chuan pra gente, para trabalhar o potencial das mãos. Porque as mãos curam, as mãos cuidam. É verdade. Então é um espaço de fala e de respeito, de uma construção de que mostra esse processo e a importância de você ouvir os mais velhos. Quando fala ouvir os mais velhos, não está querendo dizer que você não vai, de alguma forma, questionar. A gente tem que entender, inclusive, que eles são de um outro tempo. Mas se a gente está falando de tempo histórico, eles têm muito para ensinar porque eles viveram coisas que a gente não viveu. E a história é isso. A gente precisa aprender com o que aconteceu no passado para não repetir no futuro. Principalmente se for ruim, né? Tem um monte de gente querendo a ditadura militar de volta. Tá dando até o ciricutico no coração.
Mas é que são pessoas que não têm o menor conhecimento, não vivenciaram nada, não sofreram, não nada. Eu nasci da década de 70 e vou lhe dizer, era uma época que não tinha batata para você comprar. Batata. Não tinha batata. O Essa batata tá feijão, baratinha aí. se hoje o feijão tá caro, naquela época o feijão era coisa de gente rica. Carne, não tinha carne. Me lembro do meu pai trazer, meu pai trabalhava no cais, trazia umas latinhas que você abria assim, e você fritava aquele negócio, que Deus sabe o que que era, aquele parece recheio de salsicha, assim, a casca da salsicha, Era e aí ração que fritava. chama. Eu não sei o nome, como chama? Eles chamam de ração, né, militares. Sei lá o que que era aquilo, eu sei que a gente comia aquele negócio porque era o que tinha na época da ditadura militar. E família preta é isso, vai passar aperto, vai passar fome. E a gente Outra quer coisa que que você isso também aconteça falou, outra vez. outra coisa que você também falou que me chamou a atenção foi essa questão de que nós e as índias somos irmãs. Aí eu lembrei Sim, da live que eu fiz com o pai Paulo de Oxum, não, de Ogum. Ele falou que ele é de Quilombo, né? Ele falou que Quilombo, adoro. né? Aí, acho que você chegou depois que ele falou que as índias, que quem protegia os foragidos, os negros que fugiam, como chamavam de negro fujão, né? Eram Uhum. os índios, porque eles que conheciam a terra. Eles que eram donos da terra. Ninguém mais conhecia. Só Pois eles. é, Então, é então, uma irmandade. Somos irmãos. sim, então essa aliança de parentesco, ela entrou na nossa vida assim que os africanos foram trazidos para serem escravizados aqui. E essa irmandade acabou nascendo. Então, ela existe concretamente. A gente pode falar, por exemplo, da Umbanda. A Umbanda, se você for olhar, é isso que é. Então, a religiosidade do que acontece dentro da Umbanda é muito a união entre os orixás e as forças da natureza. Né? Então, os orixás africanos e as entidades ligadas à natureza e aos indígenas e aquilo. O respeito a tudo isso, a gente tem dentro da marcha, inclusive, mulheres evangélicas que discutem com a gente as questões, entendendo essa diversidade. Porque isso é que é importante, né? Que a gente consiga entender que o outro entende como verdade é diferente da sua verdade, mas não existe uma verdade errada. Não existe uma verdade completamente correta e que você tenha que entrar em guerra por causa. Porque o que a gente vê é isso, a intolerância está tão forte, tão grande, que a gente simplesmente não consegue. A gente simplesmente não consegue deixar de lado o ódio, quando na verdade tudo o que mais importa é justamente o amor. E é isso que a gente leva para a marcha. O amor. Eu tenho me sentido bastante acolhida e essa é uma palavra que é muito importante. Acolhimento. Quando uma mana de 51 anos é jogada no chão e pisoteada por um Nem policial, fala. sou eu que estou deitada naquele chão com aquele policial em cima de mim. E aí, o que que a gente vai fazer? Existem várias ações já acontecendo para proteger essa mana. Várias coisas. Então, o importante é que a gente perceba qual de fato é a importância dessa organização de mulheres negras e a gente sabe que a gente está provocando uma mudança, uma onda. Os nossos passos vêm de longe, mas eles estão indo muito longe também. E a gente está pisando forte e fazendo as estruturas tremerem. Isso é fato também. Pois é. Aí a gente entra, né? Júlio das Pretas, o que eu tenho a ver com isso? A pessoa nunca foi numa marcha, não conhece nada, por onde começar, o que fazer, a quem procurar para participar desse Então, movimento.
O Júlio das Pretas, então, é o que a gente está. É uma reunião de várias ações que vão trabalhar com essa questão da consciência, da politização e trazendo também quais são as pautas mais importantes na discussão política na atualidade. Então a gente tem ação. E aí no Júlio das Pretas, olha, na página da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, a gente vai começar já a colocar ali quais são as coisas que já estão na agenda. Estamos organizando uma grande agenda que vai estar, então, com todas as atividades que vão acontecer e os canais para você ter acesso a essas programações. Tá? Inclusive, no dia 25, a gente já lançou um teaser de um documentário que a gente fez com a Patrícia Hill Collins, numa ação dentro de um projeto chamado Narrativas de Liberdade, que era um projeto de formação política para mulheres periféricas. Foi realizado nos grandes rincões da cidade de São Paulo, nas quebradas, como a galera de São Paulo costuma dizer. Uhum. E fez a formação política de muitas mulheres, e aí houve uma edição especial que foi o lançamento do livro da Patrícia Hill Collins, e ela veio ao Brasil para o lançamento e veio falar com as mulheres da marcha, até me arrepia. E aí esse vai ser o lançamento do nosso canal no YouTube, o canal da marcha no YouTube, que vai ser no dia 15. Então a gente já deixa aqui o convite, exatamente. Então a gente já deixa aqui o convite para ficar de olho no que está rolando nas redes, porque a gente vai fazer, então, o lançamento do nosso canal amanhã com esse vídeo da Patrícia Hill Collins. E aí a gente vai ter ações até o final do mês de julho. Participar neste momento é via rede social. Então, o que a gente tem pedido, por exemplo, se você tem vontade de participar no dia 25, a gente está pedindo para fazer uma invasão nas redes sociais das pessoas. E o que é isso? E por que a gente está falando para as pessoas? Porque a gente entende que essa demanda é nossa. A gente acha muito incrível toda essa movimentação que aconteceu de pessoas famosas liberarem as suas redes para serem ocupadas por outras pessoas, por pessoas negras, para poderem falar as suas demandas. Mas o que a gente percebeu, em certa medida, foi que essas pessoas que apoiaram essas pessoas negras conseguiram mais seguidores, e não o contrário. Né? Então, a gente percebe que a gente precisa falar mais para os nossos. Existe uma crítica dentro dos movimentos negros que falam justamente sobre a gente fala muito para dentro. Mas ok, é hora então da gente continuar falando para os nossos, mas buscar os nossos que estão fora das nossas bolhas. Então, se você tem vontade de participar da movimentação no dia 25, a gente vai ter um pacote que a gente está chamando de pacote de invasão, que é um banner, uma foto de perfil e algumas postagens que vão ter horário para entrar na rede, para poder colocar isso no seu Instagram e no seu Facebook. Isso já vai ser uma grande ação que vai dar visibilidade. A gente tem o objetivo inicial de alcançar 20 mil pessoas nessa ação. Mas a gente acredita que dá para alcançar muito mais gente nesse sentido. Dá para a gente alcançar muito mais gente. E aí, a gente está fazendo essas coisas então. Então, essa semana, acredito que amanhã mesmo a gente vai ter alguma hashtag? A gente já tem 3 hashtags. Quais a gente são? tem a hashtag 25 de julho. Hashtag nós por todas nós. Ai, meu pai, a terceira hashtag. A gente fica tão enlouquecido com todas as coisas. 25 de julho. 25 o número de julho com letra maiúscula. Nós por todas nós. Ai. Esqueci a terceira. Perdoa, Pretinha. Eu te mando depois direitinho. Então tem as 3 hashtags que estão seguindo as nossas
as nossas Ações? publicações e ações. E a gente já está com bastante ação. E o dia 25 vai ser um dia lindo, com ações de todas as formas. Vai ter contação de história, vai ter abertura com as Iabás, vai ter performance musical, e vai ter o lançamento de um documentário. E assim, vai ser lindo, maravilhoso. E a gente vai ter uma série, então assim, até o final do mês, a gente tem ações do 25 de julho, né, do Julho das Pretas. E para participar é isso, gente, é seguir as nossas redes. Se você no seu estado quer saber também o que está acontecendo, é só jogar dentro das redes sociais que você vai encontrar. Com certeza tem coisa acontecendo aí no Rio. Mas é legal a gente olhar o que acontece para cá também. Para a gente fortalecer esse movimento, porque as mulheres negras de São Paulo lutam junto com as mulheres negras do Rio, que lutam junto com as mulheres negras do Rio Grande do Sul, de Salvador e de todos os lugares desse país. Porque a gente sabe que, apesar de estarmos em cidades e regiões diferentes, a bala tem sempre o nosso corpo como alvo. A violência é sempre contra os nossos corpos e contra os nossos. O importante é que a gente continue se unindo para continuar fortalecendo e pautar as políticas públicas, porque a gente também sabe que as políticas públicas são pautadas a partir daquilo que as mulheres negras têm levado como demanda social. Então a gente tem que pegar para si de verdade e entender qual é a nossa função social e política dentro da sociedade. Não dá para a gente ficar achando que vale votar ou não vai votar. A gente precisa se empoderar de verdade desse papel social que a gente tem e entender que a gente não é só um voto. A gente é uma força política efetiva. Lembrar que os negros votarem não tem tanto tempo assim, que eles adquiriram o direito a voto, né? Sim, e mais, meu bem, nós somos quase 56% da população. A gente está com o poder da transformação na mão. A gente só precisa entender como é que usa essa ferramenta efetivamente. E eu não vejo outro caminho que não seja o envolvimento político. Não quer entrar no movimento político partidário? Não entre, mas engaje-se numa causa, no movimento social. O Frei Davi também falou, quando eu fiz a live com ele, ele falou, enquanto o povo preto, enquanto não existia um partido preto, em que os pretos têm o poder, a gente vai continuar da mesma situação. Ninguém vai brigar. A direita não quer a gente. A esquerda não quer a gente. Mas você sabe uma coisa, Ana, que é o seguinte. Essa questão do partido preto, a gente tem um problema muito sério dentro dessas estruturas, porque, ok, mas a gente tem uma questão chamada masculinidade tóxica. Que aí é um rolê para uma outra live, né, meu amor? Porque... E o problema da masculinidade tóxica é que quem atua sendo tóxico não permite a entrada de uma mulher negra num espaço de visibilidade, por exemplo. E nós não estamos mais dispostas a sermos coadjuvantes dessas coisas todas. E isso tem sido um grande problema. Existe sim toda uma tentativa de montar uma estrutura que tenha minimamente a mesma pauta, né? Que atravesse, então, as candidaturas à mesma pauta. Isso já está acontecendo. Não é um partido negro, mas é uma união de pessoas que vão sair candidatos pelos seus partidos de direita, de esquerda, de centro, wherever. Eu só acho extremamente incoerente a gente ter gente preta na extrema direita, gente. Assim, não sei, mas enfim, eu acho um negócio de doido. É como se... É ser capitão do mato de verdade, né, mano? Tipo, porque não dá pra dizer que não tem nada a ver com a... Se somos mais de 50%, não foi a branquitude que botou. Pois é, então... Que temos hoje, né? Justamente. Então, assim, o grande objetivo nesse processo é sim ter
uma representatividade. Mas do que adianta a gente ter representatividade se o cara que vai nos representar, ok, o cara é preto, mas aí ele vai lá e ele vai reproduzir o que a branquitude coloca como regra. Eu O falo que a que não gente basta ser precisa preto. quebrar é uma outra coisa, sabe? E, sinceramente, eu acho que a gente ainda não conseguiu encontrar uma forma de entrar dentro desse circuito. A gente está muito próximo, porque eles já perceberam que um levante está sendo organizado. Uhum. E aí eu preciso lembrar, né, da Revolução do Haiti, de que não sobrou um branco para contar a história. Todos os franceses foram exterminados. O Haiti está pagando essa conta até hoje. Mas o que aconteceu lá em 1809 não ficou sem. Não foi apagado da história. Apesar de todo o esforço que aqueles homens fizeram de não noticiar ou de minimizar o que aconteceu na ilha no Haiti. Mas aquele espírito de transformação, aquele espírito de eu tenho o direito, também está na gente. E a gente já entendeu. Porque o Brasil foi o último país a acabar com a abolição da escravidão, e não foi à toa, né, que demorou tanto, mas só acabou também porque eles estavam com muito medo dos levantes que viraram uma coisa normal na história do Brasil naquela época, no final do século XIX. Então, ou eles davam a liberdade para essas pessoas, ou essas pessoas elas iam destruir o país. Não tinha outra escolha, não tinha alternativa. E destruir no sentido de destruir aquilo que eles queriam para eles. Uhum. Né? E aí largaram a gente de qualquer jeito, sem que a gente pudesse acreditar que a gente teria força para transformar esse processo social. Agora, por isso que a gente precisa respeitar os mais velhos. Lá na década de 40, o Abdias já gritava para o rolê inteiro que precisava minimamente ter uma política de inclusão via cotas para a entrada nas universidades e que precisava ter nesses currículos, a minha prima que eu amo, um beijo, Bianca. Precisava ter dentro desse processo a história da cultura africana e afro-brasileira nos currículos educacionais para que você pudesse, então, saber mais sobre tudo isso. E isso lá na década de 40. É um povo sem futuro, né? E isso na década de 40. Agora, o que aconteceu? Não aconteceu. E a gente está, desde 2003, tentando emplacar a Lei 10.639, que a gente não conseguiu emplacar. Depois fizeram uma outra lei para inserir a cultura indígena também, que também não emplacou. E a gente está, assim, meio que patinando. Mas, em 2012, teve a lei de cotas. E aí a galera entrou na universidade. E aí os mais velhos tiveram coragem e foram para pós-graduação. E agora a gente está aqui num processo de organização de um levante. E é isso. Estamos em organização de um levante. Então pode ser que a gente consiga pensar numa estrutura, sim, de um partido. Para minimamente a gente conseguir participar dessa luta de narrativas. Mas a gente também não pode esquecer que para a gente mudar alguma coisa concretamente, a gente precisa ter um número grande de pessoas para poder fazer alguma coisa. Então, eu acho que o movimento social aqui fora, organizado, vai ser muito maravilhoso que ele se fortaleça, porque é o que vai garantir o sucesso do levante. Que aí a gente pauta... É um projeto político também, né? É um projeto político totalmente. Na hora da contação da história, quando você conta para as crianças sobre a personalidade negra de alguém, ou se você está fazendo uma contação sobre uma menina que entendeu que o cabelo preto dela, que o cabelo black dela é uma coroa, isso é político. Quando você coloca para discutir quais são as consequências
desse isolamento na vida de quem trabalha com comida na rua, ou quando a gente fala da questão do Covid, de quem está morrendo, isso é político. A gente precisa falar sobre essas coisas. Quando as pessoas dentro das suas casas criticam quem está na comunidade fazendo baile funk sem entender que a pessoa que está na favela, pelo menos a gente sabe isso muito claramente no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo também, quando a gente fala sobre os batidões e os bailes funks, enfim, aqui em São Vicente, aqui no Morro, aqui em Santos, os bailes vão continuar acontecendo porque a polícia mata mais que o Covid, minha gente. Então, quando a gente critica essas pessoas que estão... Gente, um amigo meu do Caribe! Hi, Kadi! How are you doing, my darling? Nice to see you here! Gente, olha isso! E aí, quando a gente critica essas pessoas que estão dentro de uma estrutura onde a morte é a única certeza que eles têm, o que é o Covid para essas pessoas? Então, fazer esse tipo de escuta... A questão também que você falou, né? Também, como você falou, essa questão do sonho, né? Quem não tem sonho, que também é isso. Então, pois os nossos sonhos. Eles querem matar os nossos sonhos. E aí, quando alguém é muito abusado e ousa ser mais... Sonhar. A polícia vem e mata. E se a polícia não vem e não mata, vem uma doença como essa, que a gente tem um aparato de saúde pública que poderia ser maravilhoso, mas que escolhe inclusive quem é que vai tratar melhor ou não. Ou então vai fazer que nem o nosso querido inominável, que eu não vou falar o nome dele, mas enfim, mas que deixou na mão de uma das armas, que também não pode falar, né, uma das armas das nossas Forças Armadas para entregar remédios nas comunidades indígenas e quilombolas nos interiores do Brasil. Então, assim, está sendo distribuído gratuitamente a hidroxicloroquina e a cloroquina no meio dos índios. E eles estão bravos porque o ministro disse que isso é genocídio. Óbvio que isso é genocídio. A gente está gritando isso há quanto tempo? E por que Gilmar Mendes disse que isso é genocídio? Porque ele está escutando o que nós estamos dizendo. E eu não estou aqui dizendo que eu gosto do Gilmar Mendes, não. Porque ele já fez muita coisa estranha. Tipo, então, muitas aspas e reticências. Mas usar o termo efetivamente para dizer aquilo que ele realmente é e a que ele serve, a quem ele serve. E é contra isso que a gente luta. A gente luta contra o genocídio do nosso povo. A gente luta para dar voz e para manter na memória as pessoas que foram mortas por esse Estado genocida, que é. E como é que você tem, voltando para o Júlio das Pretas, né? Quer dizer, continuando no Júlio das Pretas, né? Porque essa é uma demanda. A participação da juventude, das mulheres, das adolescentes. Menina, né? a coisa mais linda do mundo. Elas são incríveis. Esse ano, a gente teve a inserção de muitas jovens. Sim, de 18 anos. Meninas que entendem a importância do processo da politização e que vêm muito respeitosamente buscar dentro da marcha, porque sabem das mais velhas, essa politização. Então tem sido de uma riqueza enorme. Inclusive, tem uma menina dentro da marcha agora, o nome dela é Vitória, ela é Vicky, que ela está dentro do Instagram, e ela é Instagrammer, produz conteúdo e está atuando muito fortemente em São Paulo. Ela é uma menina linda, linda, e que está produzindo conteúdo, colocando a marcha dentro dos discursos dela, buscando auxiliar no que ela pode, e ela sabe um monte. Então nós, as mais velhas, estamos aprendendo muito com as mais jovens, justamente porque elas têm muito mais intimidade com essas novas redes, né?
Então é muito legal ver esse processo acontecendo e sendo a política o fio condutor dessa união. Então a gente tem visto, na verdade, que a política deixou de ser um bicho feio e de ser uma coisa que era só para homens. E só para afastar, né? Não é mais. Pois é, porque hoje nós entendemos a nossa função política e a gente quer esse protagonismo, que esse protagonismo é nosso. Ele é muito nosso. Se a gente for pegar as pautas da ala da esquerda, as pautas que eles discutem, quem levanta essas demandas somos nós, as mulheres negras. E é isso. O Julho das Pretas está aí. As discussões, por exemplo, quando a gente fala de autocuidado, tem alguma coisa mais política do que o autocuidado? Não. De você se fortalecer internamente para conseguir continuar na caminhada. E ajudar os outros também, né? Pois é, porque a gente não dá conta de ajudar os outros se não estiver bem. É verdade. Então, olha, as nossas reuniões acontecem online com, em média, 62 mulheres. Isso é a média. Para a organização do Julho. E do 25. E é incrível, o começo das reuniões são sempre num processo de acolhimento. Se alguém precisa, porque a gente sabe que não está podendo conversar. Então, quando a gente se encontra, mesmo que online, é um momento de... De colinho, né? Um vai dar colinho ao outro. É. E como faz diferença, Preta? Como faz diferença? Às vezes a gente fica até meio... Eu mesma, né? Não posso falar pelas outras, mas volta e meia eu fico num processo aqui, tipo, sofrendo com o processo da escrita, com o processo de maternidade solitária, enfim, mil coisas, e vontade de sair, vontade de cair no samba, vontade de ir pro Rio de Janeiro, vontades mil, meu amor. E aí a gente não pode fazer nada disso, e aí você meio que vai crescendo dentro de você um desespero. Até pode, só não deve. Mas eu prefiro continuar aqui, eu prefiro não ficar doente, esse é o fato. Isso, então. E aí, na hora que isso acontece, a gente se sente à vontade de ligar uma para outra. Para pedir socorro, para falar bobagem, sabe? Só para te tirar desse foco. Porque Eu adoro fazer isso também. Menina, eu vivo ligando pro povo, falo, gente, eu tô com saudade, eu estou ligando, é isso, entendeu? Faço chamada de vídeo. Ontem falei com uma amiga minha que eu amo muito, que tá lá no Texas, e é isso. Eu saio ligando pra geral porque não passo vontade não, eu tô com saudade, eu deixo bem claro, estou com saudade. Também, Isso não é sumiu. fraqueza. O que tá acontecendo? Você tá bem? Tá tudo bem? Pois é. E o Julho das Pretas é isso, é puro colo, é muito colo. Mas é um colo com formação política. E isso é muito importante que a gente deixe muito claro. Né? De Gente, que a gente... 20 segundos? Já vão me derrubar a gente? Como assim? Como assim? Gente, Mas já acabou? que absurdo. Já, vamos se despedir. Peraí, vou voltar aqui pra gente se despedir. Tá bom.